Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, uma meditação, um discernimento, amém? De que as lutas não nos fazem crescer, as lutas não nos fazem amadurecer. E hoje eu quero compartilhar com você esse pensamento. Parece confuso. Soa estranho, porque temos aprendido, temos dito isso, que as lutas nos fazem crescer, as lutas nos fazem amadurecer. E quando dizemos isso, nós estamos concordando que as lutas, as tribulações ou o mal vem de Deus. Mas nós dissemos aqui no culto passado que essas coisas não vêm de Deus. E que Deus jamais usará a dor, a enfermidade, uma catástrofe contra a sua vida para te ensinar qualquer coisa. Amém? Quantos estão entendendo? Então, quando eu digo para você que as lutas não nos fazem crescer, é porque, na verdade, o que nos faz crescer é o conhecimento do Senhor. O que nos faz crescer é o conhecimento do Senhor. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você aprende a confiar nele. Quanto mais você confia em Deus, mais você se torna dependente dele. Quanto mais você é dependente de Deus, mais liberdade Deus tem para fazer na sua vida aquilo que só Ele, Deus, pode fazer. Amém? Então nós vamos fazer essa demolição desse conceito de que as lutas nos fazem crescer. Se nós concordarmos que, ou se afirmarmos que as lutas nos fazem crescer, como explicar a vida de algumas pessoas que vivem na luta o tempo todo? E têm atitudes ainda impensadas, ainda tolas, que sofrem, que apanham da vida e continuam a apanhar porque as escolhas são sempre as mesmas, porque não aprenderam, não cresceram. Então, podemos entender assim, que as lutas não nos fazem crescer. Mas se você conhece ao Senhor e se você se põe a conhecer ao Senhor, aí está o seu crescimento. A Bíblia já diz para nós: crescei, pois, na graça e no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus e temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar isso aqui com você, porque nós muitas das vezes entendemos que as coisas ruins na nossa vida também são enviadas por Deus, também são trazidas por Deus, também são dadas por Deus. E isso não é verdade. O fato é que nós estamos no planeta e Jesus disse: o mundo jaz no maligno, mas ele nenhuma autoridade tem sobre mim. Jesus disse em João 14:30, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem comigo. Então entendamos uma coisa: o mal está presente na terra, mas se ele vem na nossa vida, não foi Deus quem enviou. Deus nunca enviaria um mal contra a sua casa. Deus nunca enviaria um mal contra a sua vida para te ensinar uma lição. Ainda que o mal venha contra nós, ainda que o mal venha e bata na nossa porta, ainda que o mal venha e atinja a nossa saúde, nossa família, isso não foi Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, nas suas conclusões, todo mundo faz
tira conclusões das suas experiências dolorosas. E algumas pessoas, depois de perder um relacionamento, um casamento, uma família, dizem, mas, na verdade, eu lutei, eu fiz o que devia ser feito, não deu certo, é porque Deus não queria. Errado. Deus nunca quis que um casamento se destruísse. Deus nunca aprovou e nunca aprovará tal situação. Porque dentro do propósito e do princípio de Deus, o casamento é para toda a vida. É para toda a vida. E Deus jamais poderá ser colocado dentro de uma situação como essa. E afirmarmos que é porque Deus quis. Não, isso é porque você lutou com a força do braço. Você lutou sozinho. Você não colocou-se debaixo da potente mão de Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Mas se eu não clamar, se eu não buscar, então eu não verei o milagre na minha vida. A chamada de Jesus para descansar não é uma chamada para a inércia, não é uma chamada para simplesmente não fazer nada, mas é uma chamada para você se permitir ser guiado por Deus. Quando Ele diz, venham a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é que nós não vamos fazer nada, é que aquilo que nós vamos fazer será e deve ser debaixo de uma direção do Senhor, onde nós nos pomos diante de Deus para pedir direção, para pedir sabedoria, para pedir que o poder de Deus intervenha na nossa vida, que o poder e o Espírito Santo na nossa vida nos dê saída, nos mostre o caminho, nos revele a direção. A maior luta nossa como cristãos é depender de Deus. Submeter nossas vidas a Deus, até porque a exigência da vida é muito grande. Estamos sempre correndo contra o tempo e sempre perdemos para Ele. Então a chamada do Senhor para as nossas vidas é uma chamada para a dependência dEle. Para sermos totalmente dependentes dEle. Para estarmos debaixo do seu gracioso amor, do seu favor imerecido para conosco. Amém? A palavra do Senhor diz para nós em Oséias, capítulo 6, verso 3, digam glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos ver esse texto. Oséias 6, 3. Há um texto da palavra do Senhor para as nossas vidas. Muitas das vezes nós entramos em situações e dizemos assim, bem, vai ser do jeito que Deus quiser. Bom seria para nós se isso fosse verdade. Geralmente quando dizemos assim, não fazemos nada e muitas das vezes não temos a noção, a ideia, não temos um planejamento, não temos um pensamento de nos colocar em dependência de Deus. Nós vamos fazendo do nosso jeito e quando dá errado a gente diz, é porque Deus não quis. É mais fácil assim a gente se justificar, não é verdade? Isso está no homem, isso está no ser humano, na natureza pecaminosa do homem. Quando o homem recebe a maior bênção na sua vida, que é a mulher, a esposa, o Senhor o fez dormir, então levou a ele aquela mulher linda que tirou do seu lado. E quando eu falo linda, não estou colocando aqui uma mulher no padrão e como uma modelo, tá? Me entendam isso aqui. Porque nós precisamos também ser libertos. Porque quando falamos assim, linda, pensamos assim, uma mulher escultural. Mas não é isso que eu estou dizendo. É uma mulher perfeita, uma varoa, uma companheira, amiga, idônea, capaz de estar ao lado do homem, lhe corresponder. Então quando o Senhor a leva para o homem, ele acorda e diz assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Que coisa deslumbrante, Senhor, obrigado. Fica maravilhado com a mulher que Deus lhe traz, com a mulher que Deus lhe dá. Mas quando ambos comem do fruto, tanto ela quanto ele, o Senhor diz, por que está escondido, Adão? Ele diz, é porque eu percebi que estava nu, então tive medo e me escondi. Quem disse que tu estavas nu? Ele ficou calado, o Senhor disse, por acaso você comeu do fruto que eu te proibi que comesse? Ele disse, foi a mulher que tu me deste, ela tomou do fruto, comeu e me deu, e aí eu comi. Ou seja,
O problema foi a mulher. Então está na natureza do homem buscar defender-se, sempre jogar a culpa em alguém. E muitas das vezes nós jogamos a culpa em Deus com essa coisa que parece até que é uma coisa assim religiosa, né? Parece que até soa espiritual. Seja o que Deus quiser. Não, Deus não quis, amém. Sabe como aquelas provas de namoro que os jovens geralmente fazem? Não, Senhor, se é de ti, meu pai. Ah, meu pai, se é de ti, que cresça. Mas se não é do Senhor, meu pai, arranca do meu coração esse sentimento. Aí está toda hora no WhatsApp, toda hora está mandando mensagem, toda hora está falando, mandando foto. Como é que não se apaixona? Uma semana depois, ai, Deus tem falado tanto comigo, porque eu pedi que se não fosse de Deus, Ele tirasse, mas está crescendo a cada dia. Como é que não cresce? Só tende a crescer, você está alimentando. Então entendamos algo nessa noite. Quando não dá certo, porque Deus não quis. Quando o casamento entra em ruína, porque Deus não quis. Se Deus quisesse, tinha dado certo. Não. Deus quis que desse certo. Mas talvez você não quisesse que desse certo. Talvez em algum momento da caminhada você parou, desistiu. Não quisesse mais que desse certo. É mais fácil parar aqui e olhar para uma outra pessoa, olhar com um olhar e uma expectativa nova de um recomeço com alguém que não conhece você, nem as tuas falhas. E geralmente a história se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Mas há esperança para nós. Porque Jesus encontra uma mulher no poço e diz, vai, chama teu marido e vem. Ela disse, Senhor, não tenho marido. Ele disse, obrigado por ser sincera, porque o fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem você está não é teu marido. Obrigado pela sua sinceridade. Ah, Senhor, eu vejo que és profeta. E ela começa um diálogo com o Senhor e diz, eu sei que o Cristo há de vir, e quando Ele vier, vai nos explicar todas as coisas. E Ele diz, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Então aquela mulher deixa o seu cântaro e vai à cidade, porque ela encontrou o Cristo. E o lugar da vergonha dela, o lugar da sua humilhação, nós conhecemos o contexto, ela estava indo por volta do meio-dia, por causa da vergonha da vida, do nível de vida que ela vivia, 6 relacionamentos e nada concreto. Agora, ela corre sem sentir vergonha, sem sentir enojada pelas pessoas. Ela corre e bate nas portas e diz, ei, venham comigo, sigam-me, porque eu acredito que eu encontrei o Cristo, porque o homem que eu encontrei me disse tudo o que eu tenho feito. E então, quando ela volta, ela traz a cidade seguindo ela, seguindo a sua voz. E a história daquela mulher foi mudada. Eu quero declarar que ainda que a gente erre, ainda que você erre, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar seu casamento, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar seu coração, seu pensamento, suas ideias, suas filosofias, sua natureza Ele pode mudar. Tornar você de fato um novo homem, uma nova mulher. Amém? Então, não são as lutas que nos fazem amadurecer, senão pessoas não passavam por 3 casamentos fracassando no 4º também. Se as lutas nos fizessem crescer, nos fizessem aprender lições, não apanharíamos tanto. O que nos faz crescer, irmãos, o que nos faz amadurecer, ter maturidade, é conhecer ao Senhor, saber quem Ele é, nos relacionarmos com Ele,
nos permitindo ser guiados por Ele. Capítulo 6 de Oséias, verso de número 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, diga glória a Deus. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva, como a serôdia que rega a terra. Amém? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Existe um princípio de progressão no conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você é capaz de confiar nele. Quanto mais você confia em Deus, mais você se torna dependente de Deus. Quanto mais dependente de Deus você se torna, mais liberdade Deus tem para fazer na sua vida aquilo que somente Deus pode fazer. Então o que nos faz crescer é o conhecimento de Deus, é relacionar-nos com Deus. Isso nos faz crescer, isso nos faz sermos pessoas maduras, sabermos quem é Deus, sabermos quem nós somos nele, sabermos qual a nossa identidade em Deus, no reino de Deus. Eu disse aqui para os nossos homens, nossa reunião de discipulado, que se você se coloca aliançado com uma instituição, com a igreja, no sentido instituição, você pode sair a qualquer momento dela, você nunca estará firme. Porque na igreja, na instituição em si, você vai encontrar falhas. Nós temos aqui várias mentes, vários conceitos, vários pensamentos, várias ideias, vários times representados, vários partidos que se vota. E algum pode ser o que você não gosta, o que você não suporta, pode ser o time que você odeia. Pode ser uma mentalidade que você acha medíocre, ou alguém que você acha metido demais, ou alguém que você acha abobalhado demais. Então, se nossa relação se dá apenas no fato de olharmos para a instituição, a gente vai sair a qualquer momento. Porque não existe lugar mais propício a se ter problema do que na igreja. A igreja é o lugar onde nós encontramos a direção de Deus para as nossas vidas. Jesus, quando veio, ele disse: comendo com os pecadores, comendo com os marginalizados pela sociedade da época, comendo com prostitutas. Alguém chega se julgando bom demais para estar ali, se julgando bom demais para se misturar com os pecadores, e diz assim: o mestre de vocês diz que é filho de Deus e come sem lavar as mãos, come com pecadores, com publicanos. Jesus, conhecendo a mente deles, disse: quem está são não precisa de médico. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Não que houvesse justo ali, mas todos entenderam, porque eles se achavam justos. Amém? Então, quando nós olhamos para essa verdade a respeito das pessoas que seguiam Jesus, essas são as mesmas que estão na igreja, com falhas, defeitos, vícios, mas estão no lugar do milagre. A qualquer momento o milagre se manifestará. Vai haver uma palavra que vai ser guiada pelo Espírito, e essa pessoa vai crer de fato, e o milagre se manifestará. Amém? Então nós precisamos estar firmes em Jesus, na pessoa do Senhor, em Deus. E ainda que alguém tenha uma ideia divergente da minha, ainda que alguém tenha um time que eu não goste,
Nossa relação vai muito mais além do que isso, porque temos uma conexão em Deus. Somos filhos de Deus, somos justiça de Deus em Cristo, fomos justificados, lavados pelo sangue, estamos aguardando a hora que o Senhor virá para arrebatar sua igreja, porque deixaremos essa terra e iremos habitar para sempre com o Senhor. Aonde Ele estiver, nós estaremos. Estamos aguardando que o Cristo ressurreto volte para nos arrebatar, para estar com Ele. Quando nós estamos firmados em Jesus, é nisso que nós pensamos. É nisso que nos agarramos, a esperança da nossa salvação. Glória a Deus. Então, entenda algo, porque é necessário que a gente saiba o lugar em que nós estamos. A posição mais alta em Deus, o lugar mais sublime que Ele nos colocou, é o lugar de descanso em Jesus. Porque nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. O que Jesus fez é tão poderoso que nos sustenta num lugar alto e seguro. Nos sustenta livres, guardados, protegidos. Novas pessoas. Digam glória a Deus. Nele, diga nele. 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 É nele. A salvação não é uma coisa que alguém enviou para você, a salvação é a própria pessoa de Jesus. Por isso é impossível ser salvo sem Jesus. É impossível nascer de novo sem a presença do Espírito Santo, sem Jesus Cristo. Então, queridos, vamos para um texto de Gênesis 39. Um dos homens que teve um dos maiores êxitos na história. José. José é estudado até hoje pela sua façanha, pela sua mentalidade, pelo seu comportamento diante da adversidade, diante da afronta, diante da dor, diante das circunstâncias tempestuosas. Muitos olham para José e dizem, esse camarada é extremamente inteligente. Muitos olham para José e dizem, como pode essa pessoa ter conseguido tudo isso? Então olham para José e desejam comportar-se como José, desejam tomar José como modelo. Eu já disse aqui outro dia que a ideia e que a visão de autoliderança baseia-se também na história de José e de muitos outros homens de Deus. Só que eles esquecem que José sabia quem era em Deus, estava conectado com Deus, e o que se vê na vida dele é fruto de uma relação íntima com Deus, e não apenas de uma mente humana, não apenas de uma mente humana treinada, mas da mente do próprio Deus. Capítulo 39, verso 1 diz assim, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Diga, o Senhor era com José. Diga, o Senhor estava com José e o fazia prosperar. Amém? Essa é a linguagem original. Na nossa Bíblia está assim: o Senhor era com José, vírgula, que veio a ser homem próspero. Essa é a ideia no texto, que veio a ser homem próspero, aponta para uma prosperidade
que só pode ser revelada quando ele chegou no trono, como vice ou como governador do Egito. Mas a verdade é que o Senhor estava com ele e o fez, e o fazia prosperar. Digam amém. O Senhor estava com ele e o fazia prosperar. É isso que a Bíblia nos diz nos originais. Que o Senhor estava com José e lhe fazia prosperar. Não é que José foi galgando um dia após o outro a prosperidade. Porque prosperidade não é acúmulo de bens ou de títulos ou de diplomas na parede. Prosperidade é ter a presença do Senhor contigo todo o tempo. Prosperidade não pode ser definida pelo que você tem, pelo que você possui, por quanto você possui, por quanto você produz, por quanto você gera, por quanto você acumulou. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.